Olá, senhoritas! Como vocês estão aí do lado daí? Tudo certo? Por aqui também tá tudo certo. Muito bom falar com vocês hoje e a gente vai refletir um pouquinho sobre a lição As Filhas de Atitude. Tá na página 36 da sua revista, se você quiser fazer a leitura. E em cima do mesmo texto, que é o texto de Números 27, de 1 a 11, nós temos também uma lição na revista da MCM, na página 17. Então, fique à vontade para recorrer a qualquer uma das duas lições e eu vou te convidar a você pausar um pouquinho o vídeo e fazer a leitura do texto. Para o vídeo não ficar tão extenso, eu não vou fazer a leitura com vocês. Então, pausou, leu? Então vamos continuar. Esse texto na Bíblia é muito interessante. Num período em que a gente tem uma tradição bastante paternalista, 5 mulheres decidem pedir uma audiência, digamos assim, a Moisés e levar o caso delas. O pai havia falecido sem deixar herdeiro homem e elas estavam a ver, de repente, todas as terras do pai sendo divididas, sem que elas tivessem nenhum direito sobre isso. E elas resolveram levar a situação delas a Moisés, e Moisés levou o Senhor. E a partir daquele momento, uma nova ordem, vamos dizer assim, né? Uma nova lei ficou prescrita. A lei de que, caso o homem não viesse a ter herdeiros, que se buscasse as instruções, né? Se desse as instruções para que a herança fosse dividida entre as filhas, ou então entre os irmãos, enfim. De alguma forma, essa herança viesse parar na mão dos familiares mais próximos. E é muito interessante pensar nesse texto, porque juridicamente acontecem casos assim até hoje, né? O direito da mulher, ele não é exatamente igual aos direitos do homem, ou pelo menos não é na prática. Apesar de na lei, né, hoje a gente tem muitas coisas que nos tornam com direitos mais iguais. Na prática, a gente sabe que, por exemplo, em algumas cidades o salário de um médico é diferente de uma médica, que o salário de um vendedor é diferente do que ganha uma vendedora, a média salarial é muito injusta. E isso não acontece só aqui no Brasil, não. A lição vai nos dar dados, né, de que isso acontece mesmo em países mais desenvolvidos que o nosso. A situação da mulher, como um todo na sociedade, ela é diferente da do homem. Visto isso, muita gente pode pensar assim, então as feministas têm razão, a gente precisa lutar por direitos iguais, né? Hoje a causa feminista ela se mistura um pouco com algumas demandas que não são nossas, que não pertencem à mulher cristã. E aí vale a pena observar com bastante atenção, né? Eu hoje não gosto muito de me colocar certos rótulos, então eu não me diria feminista. Mas eu tenho algumas coisas que eu gosto de lutar e que eu gosto de me posicionar. E uma delas é que, realizando o mesmo trabalho, sim, o salário seja o mesmo. Ou que tanto um homem quanto uma mulher devem ter alguns direitos que prevaleçam iguais. Isso é importante. Hoje, a gente precisa ocupar esse lugar na sociedade de expor o que a gente pensa à luz da Bíblia. E esse texto mostra muito bem, muito claro, né, que essas mulheres, ao se posicionarem, elas conseguiram um direito. Esse direito foi para além delas, né, perpassou a geração, né. A partir dali, todos os casos seriam julgados de maneira diferente. E como isso é importante? O fato delas terem se posicionado num papel de fala, delas terem percebido que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de justiça, e que elas mereciam ter aquela atenção e foram beneficiadas. E eu acredito que a gente precisa aprender a se colocar como mulher cristã no mundo de hoje. Saber que causas a gente pode abraçar e lutar e quais causas, né, não atendem àquilo que a gente acredita. Mais do que participar de movimentos, ser o seu próprio movimento.
entender que você precisa se colocar, que você precisa se posicionar no dia a dia de hoje, que você precisa ocupar espaços. Então, sim, hoje é o dia em que você tem que tirar do papel aquela ideia louca de virar uma blogueira ou, enfim, de escrever um livro, ou o que quer que seja. Tenha a sua voz, saiba que Deus fala através de você e é importante que você esteja sempre a serviço de Deus, em qualquer lugar de fala que você deseje ocupar. E meu recado para vocês hoje é esse, para o vídeo não ficar tão extenso. Deem uma olhadinha na lição porque é muito boa, mas a gente precisa ter atitude. Atitude é a palavra que vai marcar essa lição. A gente precisa ter atitude para se posicionar e atitude também para negar certos rótulos. É importante estudar, estar sempre assim iluminada pela palavra de Deus na hora que a gente vai fazer esses estudos, na hora que a gente vai para a nossa faculdade, na hora que a gente vai assistir algum conteúdo. É importante que estejamos iluminadas pela vontade de Deus e a partir daí, o que a gente acreditar que é justo e se posicionar, eu tenho certeza que Deus vai olhar pela sua causa. Então, beijinhos. Tchau, tchau. Foi muito bom falar com vocês.